Big Deals. A curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC. Sejam muito bem-vindos, mais uma sexta-feira está começando o Big Deals, o podcast que reúne as principais notícias do mercado de Venture Capital aqui do nosso ecossistema. Muito bom dia, meu nome é Amuri Pinho, sou fundador do Investidores VC e ao meu lado está aqui o time que trabalha por trás e na frente das câmeras também. Cauê está na edição e nesta mesa, curadora, head de conteúdo, está Ana Flávia. Bom dia, Aninha. Bom dia, Amuri, bom dia aos ouvintes. Bem-vindo de volta. Como foi seu roadshow aí pelo Nordeste? Rapaz, invadimos o Nordeste. Tava passeando por lá, levando, muito conteúdo de investimento. Sim. E agora vamos comentar as principais notícias da semana. Então, se você quer terminar a sexta-feira bem informado, indo pro Happy Hour, fica aqui com a gente até o final, porque tem muita notícia boa essa semana. Agora são 8 horas e 28 minutos. Repita. 8 horas e 28. O Big Deals está no ar. E vamos abrindo as nossas notícias da semana, falando aí sobre um fundo de investimento, matéria do Startup. O eVentures, fundo para startups fundadas por mulheres, recebe 3,6 milhões de reais da Positivo. A Positivo Tecnologia, empresa especializada em hardware e serviços, realizou essa semana um investimento de 3,6 milhões de reais e se tornou a nova cotiça aí do eVentures, que é um fundo de Corporate Venture Capital 100% dedicado ao investimento em negócios comandados por mulheres. É uma iniciativa muito legal, criada pela Microsoft Participações, parceria com o Sebrae Nacional. Tem um player muito importante aí sendo construído, A gente sempre fala sobre essas iniciativas de tentar trazer mais acesso ao mercado e mais diversidade para que essa inovação consiga não só estar na mão de todos os empreendedores e empreendedoras, etc., mas também resolvendo problemas diversos, E você vai conseguir resolver problemas de todo mundo quando todo mundo estiver empreendendo. Então a iniciativa é incrível aqui e a aplicação desses recursos, na verdade, eles usam aquela contrapartida da lei da informática, que a gente já viu a Positivo usando isso aqui, inclusive em outros investimentos. A Positivo está bem aquecidinha nesse ano aí. Se eu não me engano, já é o segundo ou terceiro deal que a gente fala deles. Eles sempre colocam isso aqui, que tem a lei da informática, que de um tempo para cá foi ampliada, permitindo que você possa usar para pesquisa e desenvolvimento, desde 2018, também a aplicação em FIPs autorizados pela CVM. Traduzindo isso tudo, o que antes era só dinheiro que você podia pegar uma porcentagem e colocar em pesquisa e inovação, agora você pode investir em fundos onde as startups estão inovando. Para você poder mostrar que elas realmente estão inovando, fazendo impacto, nada mais justo do que você investir num fundo que está investindo em mulheres. Então, tem toda uma conexão com essa lei da informática. E os aportes do fundo da eVentures vão de 1 a 5 milhões de reais. E até o momento eles já investiram em 4 startups. São elas PKD, Mobis, Smarkets e WeImpact. Já receberam mais de 1,2 mil startups inscritas e já captaram 60 milhões de reais. É legal a gente começar a semana falando aí das notícias sobre mulheres empreendedoras. E seguindo no nosso roadmap da semana, vamos falar aí matéria da PEG, da jornalista Chagali Ferreira. Vamos falar aí sobre o segmento de Health Tech. Fibo recebe aporte de 17,5 milhões de reais em rodada liderada pela Headline. A startup de saúde Fibo anunciou essa quarta-feira o recebimento de um aporte de 17,5 milhões de reais, liderada pelo Headline, que é o fundo resultante da fusão entre a XP Asset e a Headline Global. Fundada em 2022 pelo médico Ítalo Martins, a HealthTech reúne informações e transações de benefícios de saúde, bem-estar e segurança alimentar em uma única plataforma. E o Romero que várias vezes é headline aqui, na nossa cobertura, Sim. Porque a gente está fazendo os anúncios aqui do fundo, tivemos o comentário dele quando ele fez uma captação histórica de 1 bi, e ele está gostando bastante do setor, viu, Aninha? Porque dos 3 investimentos que a Headline fez até agora, 2 são na área de HealthTech. Eu percebo que depois desse boom que a gente teve na área de saúde durante a pandemia, as soluções até aquele momento eram muito ligadas para dentro dos hospitais, um pouco para o médico, talvez até um pouco mais ciência de foguete. E agora a gente está começando a ver muitas soluções que mudam o nosso dia a dia, que afetam as decisões das empresas, que está cada vez entrando mais as health techs dentro das empresas. É um pouco disso que a Fibo faz. Eles se posicionam oferecendo uma espécie de um grande sortimento, um grande marketplace de soluções relacionadas à saúde para que as empresas possam contratar. A tese deles aqui é o seguinte:
Isso aconteceu para transporte, isso aconteceu para logística, isso aconteceu para hospedagem. Hoje você entra num qualquer site desse, faz uma pesquisa de hospedagem, ele diz, mas também tem no Booking, também tem no Airbnb, também tem no monte de lugar. Todos os marketplaces viraram marketplace. Então você pesquisa na Americanas, ele mostra comparação de vários outros sites. Ele quer tentar trazer um pouco disso, cara. A gente quer reunir essa quantidade gigante de soluções médicas para empresas e pessoas num lugar só. E com esse contexto aqui, cara, desde o ano da existência da FIBO, com um ano de existência, na verdade, eles já contam com uma base de mais de 60 mil clientes, já estão usando aqui a solução. Eles têm se posicionado para ser justamente essa infraestrutura aqui, tentando integrar esses agentes. A gente sabe que esse mercado de empresas procurando soluções tem aquecido muito, né? RH tem sido grande pauta nossa aqui. Agora, com mais grana, a gente vai ver esse desenvolvimento acontecendo. Então, parabéns para o Romero pelo investimento, parabéns pela FIBO, que adiciona mais 17 milhões e meio aos 11 milhões iniciais que eles já tinham captado. Muita grana para um mercado gigantesco que está só começando a aparecer aqui nas matérias. Mercado gigantesco, que também é o tema da nossa próxima matéria. Continuamos aí falando de Health Techs, matéria agora do Startup. Inclu, startup de acesso ao crédito para a saúde, finaliza a rodada pré-seed de 3,5 milhões de reais. A Inclu é uma startup brasileira especialista na desburocratização do acesso ao crédito para a realização de procedimentos e cirurgias médicas, estéticas e odontológicas. E completou sua rodada pré-seed com um investimento aí total de 3,5 milhões. Eu tava precisando de uma ajudinha para fazer uma harmonização facial. Porque olha só, democratizar o acesso a procedimentos médicos significa o quê? Que eu posso finalmente dar aquela recalchutada na lataria. Mas não é só isso não, gente. Tem muitas cirurgias que são realmente importantes para as pessoas, que são pós-traumas, cirurgias plásticas necessárias, correções necessárias, muitas vezes até próprias de odontologia, por um trauma de esporte, etc. Já vi grandes cirurgiões, tenho amigos cirurgiões, e realmente tem gente que não consegue pagar a conta, que deixa de fazer alguns procedimentos que iam mudar o dia a dia delas, alguns estéticos, outros não, e às vezes os estéticos se tornam emocionais, né? Sim. Não só estético do tipo, quero ficar perfeito. Cara, estético porque, poxa, aconteceu alguma coisa estranha comigo, ou fui afetado por algum problema, e você tem que resolver. Então, no final, Aninha, o que eles querem fazer é possibilitar a realização desses procedimentos médicos para todo mundo que, de alguma forma, enfrenta barreiras financeiras ou não. Ou seja, não é pro cara que está aqui na Faria Lima falando, será que agora eu consigo parcelar mais a piadinha infame que eu fiz? É para quem realmente precisa. A Inclu, ela realiza todo esse processo de integração, desde a concessão de crédito com as clínicas e com as redes hospitalares, ou seja, o crédito é feito diretamente por quem vai fazer o procedimento. E eles conectam justamente com as pessoas e os profissionais de saúde que vão realizar esses procedimentos. Eles fazem essa equação dar certo, conseguem um preço onde todo mundo fica feliz e entram como um motor de crédito ajudando nisso aí. É claro que tem muita grana envolvida por isso, porque nos procedimentos médicos, você tem o anestesista que vai receber X semanas depois, você tem a clínica que recebe tantos dias. O que eles devem fazer é apaziguar um pouco isso, garantir um pagamento e, obviamente, antecipações, alguns outros mecanismos financeiros para que a Health Tech tenha um motor de geração de caixa bacana. A empresa espera expandir essa operação para todos os estados do país até o final do ano, esse é o objetivo com a captação de 3 milhões e meio. E eles conseguiram, em menos de um ano, uma rede de 300 parceiros no portfólio e espera chegar a 1.000 ainda neste trimestre, possibilitando aí o pessoal a fazer cirurgias para quem não tem grana, mas precisa fazer. Interessante. Mais uma matéria legal aí sobre health. A gente falando do segmento, né? O quanto cresce, o quanto tem oportunidades para esse mercado. E já que a gente está falando aí de grandes do mercado, vamos falar aí sobre a Loft, que saiu matéria essa semana. Matéria da PEG, da jornalista Gabriela Del Carmen. E vamos falar aí sobre a Loft, que anunciou um novo aporte de fundo soberano do Oriente Médio. A unicórnio, Loft, de intermediação aí de vendas, licenciamento e aluguel de imóveis, anunciou ter recebido um aporte de um fundo soberano do Oriente Médio. De acordo com a apuração aí do Pipeline, trata-se do ADQ, criado em 2018 com mais de 110 bilhões de dólares em ativos. É a primeira vez que um fundo participa de uma captação de Growth Capital feita aqui numa empresa de tecnologia da América Latina, segundo o veículo.
E a Gabriela Del Carmen, ela só colocou grandes números aqui nessa matéria, cara. Porque olha só, 110 bilhões é o dinheiro que o pessoal lá do Oriente Médio tem, né? E esse aporte foi um complemento de um aporte realizado no quatrimestre. Um complemento, tá? Num valor de 100 milhões de dólares. Ou seja, estamos falando de muita grana aqui. Quando a gente está falando de loft, a gente está falando de um mercado de aluguel de imóveis, que é um gap gigante no Brasil, a gente sabe disso. É uma burocracia. E eles estão aqui tentando reacertar um pouco essa eficiência, né, que eles vieram buscando desde o final do ano passado. O inverno das startups trouxe demissões, a Loft não ficou de fora dessa, mas o modelo continua se provando eficiente no Brasil, eles estão investindo em busca desse equilíbrio aí. A plataforma atualmente tem mais de 9 mil mobiliárias clientes ativas em mais de 600 cidades. São 150 mil imóveis à venda no seu marketplace. Ou seja, esse mercado de real estate, de proptechs, de construtechs, de moradia, cara, para mim é gigante. É por isso que a gente faz investimentos aqui no Investidores VC, Vivalista, 123 Projetei. Sim. A gente acredita muito que é um dos motores necessários do Brasil e que transforma vidas, né? Essa questão da moradia, de ter a casa própria, de conseguir construir, é um sonho que eu acho que muita gente tem e que é necessário. Esse investimento, então, entra com esse complemento. Eles já tinham vários investidores aqui, famosíssimos, desde Monax, a D1 Capital, DST, Aronson Horowitz, todo mundo aqui, o prime time dos investimentos. Estava tudo dentro. E segundo o CEO do Grupo Loft, que o Mate Panks, não sei como é que pronuncia o sobrenome dele, afirmou que a empresa deve atingir o break-even até o final do ano. Então, para quem teve que fazer inverno das startups, dar notícia triste, e todo mundo falou, ih, rapaz, não vai aguentar não, atingir o break-even até o final do ano, mostra uma postura de recuperação dessa empresa, o que cai um pouco em sintonia com o que a gente fala várias vezes, Aninha, que as startups elas precisam agir rápido, justamente para poder mudar rápido e ver o impacto rápido dessa mudança. Então, às vezes, as demissões rápidas não é, meu Deus do céu, tá tudo dando errado. Não, é um ajuste para a gente poder continuar a jornada, encontrar o caminho de novo e voltar a crescer. Exatamente. E vamos seguindo nas nossas matérias. Vamos falar um pouquinho sobre cibersegurança, inteligência artificial, que é um tema bem recorrente. A gente comentou também um pouquinho sobre esse tema na semana passada. Matéria do veículo Fusões e Aquisições da Elisa Sanches. Cybly, startup de inteligência contra ameaças, recebe investimento de 24 milhões de dólares. A Cybly é uma startup de segurança cibernética que se autodenomina uma fornecedora de inteligência contra ameaças. E anunciou essa semana que levantou 24 milhões de dólares em uma rodada de financiamento Series B, liderada por Blackbird Ventures e King River Capital. Pois é, o que eles fazem é ficar monitorando dados da Dark Web, que é aquela internet que a gente não acessa. Você tem que acessar pelo Magnet, você tem que usar uma criptografia específica, para o pessoal não te traquear. É como se você estivesse usando uma blockchain para acessar conteúdos que não estão mapeados pelo Google. Eles são feitos, inclusive, para não serem mapeados. E na Deep Web rola tudo. Tudo. De conteúdos proibidos a venda de drogas, etc. Só que, ao mesmo tempo, é onde rolam o quê? Os hackers, as conversas, né? Os caras querendo fazer a bagunça. Eles monitoram isso para ter acesso e para tentar entender se tem alguma nova falha, alguma pegada deixada por essa empresa, algo que possa deixar vulnerável a área de segurança das empresas. É um setor gigante, Aninha. E as enterprises, né, as grandes empresas, aqui a matéria diz que tem, segundo a Security Magazine, dados sobre grandes empresas, eu acredito que sejam enterprises, estamos falando de empresas listadas, 75% das empresas têm equipes de inteligência e ameaça dedicadas, enquanto 2/3 de orçamento têm orçamento de inteligência para ameaça dedicados, ou seja, as grandes empresas já estão se preocupando muito com isso. Se você vai para as empresas listadas na Bolsa, todas têm uma área de segurança muito forte. Nós temos investidores aqui que trabalharam muitos anos nesse mercado. O André Diamant fundou a Future Security, que era uma gigantesca, vendeu a empresa depois. O Rogério Crispim é um outro gênio da cibersegurança. Eu vi esses dois caras ficando milionários construindo cibersegurança para empresas no Brasil. Imagina esse mercado nos Estados Unidos. Então, eles captaram essa grana aqui, conseguiram uma rodada substancial, mais 100 milhões aqui no mercado brasileiro. Eu acredito que esse segmento ainda vai ter muitas captações no Brasil, porque grandes empresas brasileiras de segurança, a gente não sabe disso, mas grandes ferramentas e grandes coders e grandes hackers brasileiros são contratados por empresas lá de fora. A tecnologia, a parte de segurança, a IT brasileira é muito respeitada. A gente só sofre um pouquinho por justamente também ser alvo, por ter uma base grande de usuários de grandes ataques de China, Rússia, etc. Sim. Mas continuamos vigilantes aqui.
Grana para cibersegurança não é uma área que tem muito deal e muita frequência aqui no Brasil, mas de vez em quando a gente vê umas empresas aí trazendo surpresas para a gente. Sim, até a gente comentou semana passada com o Brigato justamente isso, que é um setor que sempre vai ter inovação e tecnologia, a gente comentou muito sobre isso, porque quem está por trás do hacker é quem também está criando a solução. Então, o tempo todo, é um gato e rato ali o tempo todo, os dois, né? Então, você cria uma segurança aqui, já tem a mesma pessoa tá ali criando barreiras de quebrar. Então, sempre vai ter ali uma inovação, uma tecnologia, alguma coisa a ser feita nesse setor. Então, veremos mais deals deles com certeza por aqui. E vamos falar sobre uma matéria aqui sobre drones, deliveries. Nós comentamos sobre essa rodada já uma vez. A Startup esteve aqui e está de volta. A matéria do Startups, da jornalista Gabriela Del Carmen. A Speed Aero Bird, startup de drone delivery localizada em Franca, aqui no interior de São Paulo, recebeu um investimento de 10 milhões de reais do MSW Multicorp 2, que é o fundo da gestora MSW Capital, que tem Embraer, BB Seguros, Bateria Mouras e AG Rio como investidores. Pois é, e parece que faz muito sentido aqui ter a Embraer, Baterias Moura, etc., né, no seu cap table, se você está querendo fazer alguma coisa relacionada a aeroespacial, drones, etc. O Brasil, ele precisa continuar investindo nisso. A gente tinha um programa espacial notável e a gente teve um terrível acidente em Alcântara que fez a gente perder a nossa base de cientistas e era o grande protagonismo do Brasil. Foi uma pena, mas a gente está recuperando isso e a Embraer é uma grande responsável. Eu sou um grande fã da história da Embraer, do que ela conseguiu construir como empresa nacional, ser reconhecida globalmente como fabricante de aeronave e fazendo inovação. Eles são grandes investidores de várias empresas. A Speedbird, Aninha, ela foi a primeira empresa brasileira a ter autorização da ANAC, né, que é a agência que regula a aviação civil aqui no Brasil, para realizar entregas comerciais com drone no país. Eu não sei se quem está escutando a gente lembra que teve uns teasers, uns vídeos aí. Primeiro foi a Amazon lá fora, depois o iFood, 2 semanas depois mostrou uma parada. Já eram eles aqui fazendo esses testes. Isso já é brincadeira desse pessoal há bastante tempo. A companhia realizou mais de 10 mil horas de voo em áreas urbanas desde a criação e atuou com grandes parceiros como iFood, que eu falei, Natura, claro, e Grupo Pardini. Estima-se que esse mercado global de entrega, de delivery, de drone, que a gente acha que é coisa dos Jetsons, né? Para quem já tem os seus 40 anos, como eu, Jetsons era o desenho animado que falava do futuro. E a gente sempre via assim, isso não vai existir, cara. Carro voador, drone entregando coisa, você abre uma maquininha e tá pronto. Meio que a Air Fryer virou um pouquinho aquele forninho dos Jetsons. O Uber é um pedacinho do carro automático. Daqui a pouco sai o motorista, vem o carro Os robozinhos agora limpando casa. O robô limpando a casa. Cara, Jetson tá chegando, galera. Entendeu? Tá chegando. Esse mercado, ele vai crescer de 1,52 bilhão para 31 bilhões de dólares entre 21 e 2028. Ou seja, se a gente já está no meio do caminho, que é 2023, estamos falando que em 5 anos, cara, esse mercado vai aí ganhar mais uns 20 e poucos bilhões. Isso só aconteceu nessa proporção quando a gente estava ali mais ou menos em 2009 e o pessoal falava, gente, a internet hoje está em 33% da população, vai chegar a 80% daqui a 15 anos. E falava, não, vai nada. Chegou. Está em todo mundo. Nesse cenário, a Speedbird ela consegue realmente criar essas aeronaves, desenvolver projetos especiais para entregar encomendas, ela se adapta à tecnologia 100% brasileira. Então, é feito para os desafios brasileiros também, né? Então, o nosso estilo de entregar na porta não é igual, não dá para deixar um pacotinho na frente do seu prédio. Tem algumas particularidades aqui, eles estão entendendo isso, fazendo bacana esse trabalho. Além de atuar no mercado brasileiro, eles já estão presentes em Israel, Reino Unido e nos Estados Unidos. Então, fui dar uma pesquisada neles, gostei bastante do projeto e me fez lembrar de um case, Aninha, que eu até mandei para você, depois você assiste lá, mas quem está escutando vai poder assistir também, de uma empresa chamada Zipline. É uma empresa africana, uma startup africana, se eu não me engano, de Ruanda. E eles criaram um negócio muito louco. Imagina um estilingue que você solta pedrinha. Eles fizeram um estilingue gigante que solta um drone. Por quê? Porque o grande desafio deles é que as cidades, por serem Áfricas, desconectadas, não ter estradas, etc., elas são tipo assim, 15 quilômetros para você chegar na outra cidade, 20 quilômetros para chegar na outra cidade. Algumas cidades não tinham hospitais, banco de sangue, etc. Algumas tinham. Então, eles criaram um Zipline nessas cidades que manda bolsas de sangue à medida que eles fazem os pedidos pela internet. Porque a internet tem. Só como é que eu faço para entregar lá? Você não tem carro, você não tem... Não sei o que, a logística e o tempo. E aí, esse Zipline é apontado para a região, taca o bichão lá, puf, ele sobe tão alto e ele toma um impulso tão grande que ele gasta pouquíssima bateria para se manter no voo de cruzeiro. Ele vai até o destino dele e lá ele tem uma orientaçãozinha e uma rede pega esse drone com a bolsa de sangue dentro dele. É incrível a startup e o que eles criaram, o que eles desenvolveram. E tem um documentário no YouTube
Então fica aqui, ó. A gente falou que a gente ia começar a fazer as recomendações. Legal. Então, a gente vai começar a fazer as recomendações. Agora, esse primeiro é um documentário. Então entra no YouTube, coloca Zipline Startup Documentário, Documentary, sei lá, e vocês vão ver o case da startup africana que está salvando vidas com inovação. E agora, obviamente, eles têm várias linhas de drones, tem aquele que sobe, fez o helicópterozinho que sobe do nada e entrega as coisas. Eles captaram muita grana, mas, cara, a inovação surgiu de uma dor humana, né? De uma necessidade humana. Fica aqui a dica para o final de semana. 28 minutos, super legal conhecer esse case. Olha, e se você está assistindo a gente pelo YouTube, então a gente pode deixar aqui linkado, né, Muri? Boa ideia. Colocar na descrição. Na descrição também. do nosso vídeo, se você está assistindo a gente. Se você está ouvindo ou assistindo a gente pelo Spotify. Vai no YouTube ver o link. Vai lá no YouTube, acessa o nosso @investidoresvc. A gente vai deixar o link então desse documentário lá e das notícias. O Distrito soltou os números do mercado de Venture Capital em julho. E foram 117 milhões em valores investidos em 32 deals, 32 rodadas. Menor do que os 36 deals de junho e muito menor do que os 69 rodadas e os 373 milhões de julho do ano passado. Então, o mercado está rodando aí a 1/3 do que era ano passado, mas está num nível, num patamar meio que estável aí para o ano, vai? Junho foram 183 milhões, julho 117. Então, talvez a gente, juntando esses números com as conversas que eu tive essa semana nos eventos da Startse e no Startups Fever, que é o evento do Startups com a Conta Simples, que a gente fez ontem, parece que a gente chegou no piso, vamos dizer assim, né? Chegamos num patamar agora e a expectativa de todo mundo é de melhoras, não imediato, não agora para o segundo semestre, talvez não para o primeiro semestre de 24, mas pelo menos provavelmente a gente não vai ter um alçapão no fundo do poço, então as coisas pelo menos se acertaram em algum lugar onde a gente está agora no momento. Essa semana também a gente noticiou fechamento, né, de duas empresas, a Merkeu, aquele mercadinho tipo shopper, saiu do Brasil e deve desfazer da operação na Colômbia. A Merkeu, que é colombiana e ensaiou um IPO e agora vai fechar as portas. E a Kasai, que era de hospedagem, também foi pro vinagre. Então, parece que a gente chegou no fundo do poço e agora a gente ainda vai ver alguns corpos caindo aí pelo caminho, mas as coisas não tendem a piorar. A expectativa é só que as coisas melhorem daqui para diante. A gente segue aí toda semana, não percam as atualizações do mercado e bom fim de semana para vocês. Valeu. E com isso a gente fecha a nossa semaninha, que foi movimentada, teve bons dias aqui. Sim. A semana passada teve até maior, né? Foi uma semana mais forte, mas, como sempre, passou do carnaval, as coisas começam a acontecer no Brasil e o segundo semestre está realmente trazendo muita coisa boa. Tem semana que é até difícil da gente conseguir fazer caber no tempo. Exatamente. Segundo semestre, primeira semana de agosto, começou muito bem. Espero que você tenha aproveitado as notícias da semana, saindo aí para o final de semana preparado. Um bom final de sexta-feira para você. E não deixe de acompanhar e seguir a gente, como eu falei. Nós estamos @investidoresvc em todas as plataformas, no YouTube, no Spotify. Estamos também aí no TikTok. Estamos no nosso Instagram também, sempre postando cortes, tanto nas matérias que a gente faz aqui e do Talks, né, Muri? Porque quarta-feira você também está sempre por aqui. Aninha, sim. Toda quarta-feira eu tenho Big Deals Talks, onde eu trago convidados muito especiais para poder entender um pouco mais do Big Deals da vida deles. Então não dá para perder, não. É nesta mesma casa aqui, nesse podcast. Quarta-feira tem o Big Deals Talks e toda sexta-feira nós dois juntinhos aqui para trazer as notícias. É isso, então esperamos você, a Muri, na próxima quarta e eu aqui de volta na próxima sexta-feira pra gente contar os deals da semana. Uma boa sexta-feira para vocês e até lá. Até lá. Big Deals. A curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC.